olha, hoje pela manhã, a nossa equipe de reportagem acompanhou o velório da mulher que foi morta a facadas quando caminhava, na rua com a filha, aqui na região do bairro Messejana, ontem, segunda-feira. Segundo familiares, a vítima, Glaucilene, era uma mãe responsável, uma esposa dedicada e muito querida por todos os vizinhos ali. Ainda segundo a família, o suspeito não era uma pessoa em situação de rua, e sim um vizinho próximo que já tinha sido preso e estava solto há menos de um mês. Emanuela Braga acompanhou o velório e vai trazer as imagens exclusivas do momento do ataque também. Vamos lá, dá imagens. Cruzamento das ruas Diogo Feijó com Joaquim Bento, no bairro Messejana. Esse é o endereço de uma tragédia. Uma mãe atacada com várias facadas por um homem em surto morreu aqui no local. Ela estava levando a filha de 12 anos à escola quando foi surpreendida por este homem em um ataque de fúria. O suspeito atacou a mulher com várias facadas, golpes na região do tórax e também do abdômen. A filha dela, uma criança de 12 anos, também se feriu. Ela teve uma laceração no antebraço esquerdo. Em decorrência das facadas, ela tentava defender a mãe tentava defendê-la, e nessa história as duas saíram feridas. A criança foi abrigada por um comerciante aqui do local. Eles enfaixaram o braço da menina com uma atadura, porque ela ficava olhando para aquele golpe forte, um trauma físico e outro psicológico, e foi acolhida por policiais militares que atenderam a ocorrência e em seguida transferida para o IJF. Um corte profundo, mas de acordo com as informações, nada suficiente para comprometer a vida dela. Já a mãe não teve a mesma sorte, sangrou com as vísceras expostas e não resistiu aos ferimentos e morreu aqui mesmo no local. Quando a polícia militar chegou, a mulher já estava praticamente sem os sinais vitais. Uma ambulância do SAMU foi acionada, mas também não conseguiu fazer nada, já que a vítima já havia morrido. O autor do crime é este homem, que aparece na imagem. De acordo com as informações, estava em surto psicótico desde ontem. Os familiares ligavam para a polícia em busca de uma viatura para contê-lo, mas não conseguia. A mesma coisa foi feita para o SAMU psiquiátrico, que também não atendeu a solicitação. A família tinha medo de ser atacada. Tá aí. Olha, gente, vamos chamar agora a nossa querida Emanuela Braga, que ela está ao vivo, não é isso? No velório aí dessa senhora. Boa tarde, Manu. Não é o velório da dona de casa, Glaucilene Lima Souza, de 37 anos, acontece nessa igreja, nas proximidades da residência onde ela morava com toda a família, aqui no bairro Messejana. Onde tudo aconteceu, ainda no começo da tarde de ontem, é muito perto da residência da família. A Glaucilene, ela fazia um trajeto diariamente para deixar a filha na escola, mas no meio do caminho essa tragédia acabou acontecendo e o suspeito acabou tirando a vida dela. E a família, obviamente, está em meio à dor também, com a revolta muito grande, porque ela era uma dona de casa, uma mãe de família, uma pessoa muito querida por vocês. Isso, muito querida, muito dada com as pessoas, alegre, viu? Ela não era garoto de programa, não era menino de rua, era uma mãe de família, viu? E o que ele fez, está todo mundo revoltado, porque ele matou uma mãe de família, 2 filhos, como é que vai viver os filhos dela agora? Vocês estavam me falando que quando tudo aconteceu, existia a informação que ele teria pedido uma quantia em dinheiro para ela teria negado, por isso ela teria sido morta.
vocês já dizem que essa versão ela não existe. Não existe não. Ele não pediu nada, ele apenas foi para cima dela e esfaqueou ela. A imagem cedida pela família à nossa equipe de reportagem mostra o momento em que a dona de casa é atacada. Perceba que o homem atravessa a rua e começa a golpear a dona de casa. A filha tenta ajudar a mãe e também acaba sendo ferida. Observe que são vários golpes que a mulher leva e logo em seguida já fica caída no chão. Enquanto isso, uma mulher tenta intervir, que seria a mãe do suspeito, mas nada ela consegue fazer e a mulher fica morta ali mesmo no chão. O homem também mora aqui nas proximidades. Segundo o que foi repassado para a nossa equipe de reportagem, não se trata de uma pessoa em situação de rua, como teria sido ventilado num primeiro momento, e sim uma pessoa que já é envolvida com a criminalidade e bastante conhecida aqui dos moradores. Eu vou conversar com uma pessoa, não vou identificá-la, porque essa senhora, inclusive, estava me falando que pelo menos mais outras 2 mulheres ontem teriam sido importunadas por ele. Relataram que passaram por ele, né, para deixar as filhas na escola também, que a escola é próximo ao acontecimento, e ele ficou mexendo, importunando com as outras mulheres também que passaram no local. E no caso dela, ela passou na hora errada. Com certeza, né, porque ele era uma mãe de família, ela nem conhecia ele, e ele já veio para cima e foi esfaqueando ela. E detalhe, vocês estavam falando que ele havia saído da prisão há pouquíssimo tempo. Há pouco tempo, né? A família relata que ele tem problema mental, mas que ele foi um surto, mas ele não tem surto nenhum, porque a ficha criminal dele é bem extensa, né? E ele fez isso de maldade mesmo, porque ela era uma mãe de família, deixou 2 crianças aí para ser criada, né? É uma tristeza muito grande. Eu sou vizinha dela, a gente está muito triste. Agora todo mundo aqui conhece também o histórico dele. Conhece, ele nunca prestou ele. Ele tem nada de doido não, ele. Tem não, isso é que a família tirava o teste de doido para dizer que ele é doido, mas não tem nada de doido ele. Tem não. Olha, gente, a revolta das pessoas é realmente muito grande e a gente, obviamente, entende a situação dos familiares que jamais esperavam que um dia como hoje estariam saindo para enterrar o corpo dessa dona de casa, né? Mãe de família, esposa, o marido, a gente teve um contato com ele agora. O marido, né, está inconformado diante da situação, porque depois que o fato aconteceu, surgiram várias histórias que a família diz que são histórias mentirosas, porque a dona Glauciane, ela sempre foi uma pessoa muito responsável com os familiares, com os filhos, e tinha essa rotina. E é importante a gente salientar o que foi dito, que pelo menos outras 2 mulheres haviam sido importunadas por ele instantes antes dele cometer o crime. E o que os familiares querem é que ele não seja solto, porque ele acabou tirando a vida de uma mãe de família que só queria ir deixar a filha na escola e no final da tarde buscar. Ela não conseguiu nem passar do meio do caminho. 2 quarteirões da casa dela aconteceu essa tragédia que está enlutando todos os familiares, deixando um marido sem esposa, a filha ainda está hospitalizada, tem mais uma outra criança que também ela cuidava, ou seja, um vazio absurdo que hoje é silenciado, mas com uma forte vontade e um forte desejo de que para esse caso seja feita justiça. Emanuela Braga para o Cidade 90.